Se você sempre achou que investir é complicado ou que precisa de muito dinheiro para começar, fica comigo porque eu vou te mostrar 9 dicas super simples e práticas para você dar os primeiros passos ainda esse ano. Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de finanças e investimentos. Defina um objetivo claro. Então, antes de começar, pense nos seus objetivos financeiros. Se você quer comprar uma casa própria, fazer uma viagem ou garantir a sua aposentadoria. Definir essas metas ajuda você a escolher os investimentos certos e a se manter motivado ao longo do tempo, mesmo diante de desafios e tentações. E é óbvio que essas tentações e desafios aparecerão no seu caminho. Vai chegar um momento que você vai ter o dinheiro para comprar um carro, uma moto, à vista, porque você foi acumulando patrimônio suficiente para aquilo. Só que quando você definiu os seus objetivos, sentou, pensou sobre o que você queria alcançar, suas metas, você deu uma prioridade para cada coisa na sua vida. Se naquele momento que você pensou tranquilo, sem nenhum impulso, e você priorizou, por exemplo, eu vou querer patrimônio suficiente para que eu me aposente e fique tranquilo no meu futuro. Um carro ou uma moto, nesse exemplo, ele não se tornou prioridade. Só que na hora da tentação, quando você olhar alguma propaganda, algum anúncio e ver aquilo que você sempre quis, mas por uma questão de impulso, pode te fazer desejar aquilo, fazer com que você resgate o dinheiro do teu investimento e você faça talvez algo que não seja tão importante para você quanto era o que você priorizou nas suas metas. Então sempre lembre das suas metas, releiam elas, esteja sempre condizente com o que você quer para a tua vida. Hora ou outra, no futuro você vai ter para isso. Você pode estipular uma nova meta que seja para comprar um carro, para que seja para aquilo que você sempre sonhou também. Não é que você não pode comprar aquilo que você está proibido e que agora, a partir de hoje você só vai investir para aumentar o patrimônio e viver disso. Mas o início do investimento, você precisa ter uma mudança de pensamento realmente para que você não caia nessas tentações. Então são lutas constantes, lutas diárias que você vai ter, mas no final vai ser muito mais recompensador e você vai se sentir muito mais realizado com isso do que quando você comprar algo pelo impulso nesse momento que você não estipulou e ter que lidar com aquela frustração e muitas vezes ter que começar do zero novamente, beleza? Então vamos para a próxima dica. Monte uma reserva de emergência. Antes de você pensar em investimentos de maior risco, tenha uma reserva de emergência. Esse é o dinheiro que você pode acessar rapidamente em caso de imprevistos, como uma demissão, um problema de saúde. Então aplique esse seu dinheiro em opções seguras e com liquidez diária, como por exemplo Tesouro Selic, CDBs de bancos confiáveis, para que você garanta que ele esteja sempre disponível quando você precisar. Isso é liquidez diária. Você precisou do dinheiro, você resgatou ele e ele caiu na sua conta. Eu, por exemplo, utilizo a caixinha do Nubank, tenho a minha reserva de emergência ali e sempre que necessário resgatar, eu entro ali, solicito e o dinheiro já está na minha conta. Na própria Nubank, nas caixinhas, existem outros modelos de caixinhas onde você não resgata no mesmo momento. Então também é um detalhe importante, mas que fica para um outro vídeo. Dica número 3. Comece com valores pequenos. Não espere juntar muito dinheiro para começar a investir. Hoje já existem diversas opções acessíveis como fundos, investimentos de renda fixa, que permitem aplicações mínimas. Ali R$30 você já aplica. O mais importante é que você começar, mesmo que com pouco. Isso já ajuda a criar o hábito e a ganhar confiança ao longo do tempo, E é extremamente importante que você faça isso, porque você vai aprender a lidar com os seus sentimentos. Quando você lida com o investimento, com o dinheiro em si, é muito difícil você separar do seu emocional. Então, se você tiver uma oscilação negativa, facilmente você vai ficar inseguro, com medo, principalmente no início. Então, quando você começa com pouco, quando você tiver uma oscilação negativa, uma desvalorização do que seja do seu patrimônio ali, o impacto daquela desvalorização é muito menor do que quando você coloca já tudo que você tem para começar. Então, é muito importante esse início, que você comece com pouco, que você vai ganhando a confiança do mercado, você vai entendendo como funciona, você vê que o mercado é cíclico. Tivemos agora no final do ano, a gente está vivendo isso ainda, das quedas dos FIs. Então, quem começou em 2024, pegou uma alta e no segundo semestre ali do ano passado, recentemente, a gente está vivendo uma baixa. Eu mesmo, por exemplo, tive uma queda de 15% dos meus fundos imobiliários. Se eu não tivesse começado com pouco ali, postado também tudo nos meus fundos imobiliários, eu teria entrado em desespero e provavelmente faria alguma besteira, resgataria tudo para não perder mais, não me manteria. E começar é muito importante para que você aprenda
aprenda a viver ali com essas oscilações e também lide com a insegurança. Dica número 4. Entenda o seu perfil de investidor. Cada pessoa tem uma tolerância diferente aos riscos e é extremamente normal. Ao investir, é essencial você conhecer o seu perfil. Se você é conservador, moderado ou arrojado. E saber disso evita frustrações e escolhas inadequadas. Eu mesmo, quando comecei a investir, entendia que o meu perfil era extremamente conservador. Eu não queria risco nenhum para minha carteira, porque era o primeiro dinheiro que eu estava começando a investir. Então, a minha estratégia inicial era colocar tudo numa reserva de emergência. Então, eu optei pela caixinha da Nubank, onde eu podia resgatar no mesmo instante, com a liquidez ali imediata. Então, para mim, foi extremamente importante entender o meu perfil. E só que com o tempo, nesse perfil conservador, fui para fundos imobiliários. Posteriormente, ali comecei a entender e estudar um pouquinho de ações e comecei a especular, né? Mas assim, sempre de acordo com um planejamento para os investimentos, estipulando porcentagens para cada tipo de investimento, coisas que a gente pode falar em um vídeo futuro, e nesse formato foi me dando experiência nos investimentos, entendendo como cada coisa acontecia e me dando segurança. Por exemplo, quando existiu, né, a gente está vivendo, na verdade, essa oscilação dos fundos imobiliários, ter uma desvalorização de 15% do meu patrimônio em fundo imobiliário não fez com que eu quisesse resgatar tudo ali, me desesperasse, né? E quisesse resgatar e aplicar em outro investimento, um investimento mais seguro. Fez com que, na verdade, eu entendesse que aquilo é cíclico, o mercado é cíclico e que é uma ótima oportunidade para que eu aproveite essa situação também, para que eu compre mais fundos imobiliários, para que eu usufrua desse momento e não saia perdendo dinheiro. Porque se nesse momento eu vendesse o que eu acumulei ali de fundos, eu com certeza sairia perdendo o que eu coloquei até hoje, né? Não perderia tudo, mas eu sairia perdendo uma quantia, 15% do que eu tenha aplicado hoje. Então, é muito importante que você vá e entenda o seu perfil. E para isso, né, quando você abre uma conta em uma corretora, um banco, onde você faça seus investimentos, é muito comum que você já acesse fazendo o teste do seu perfil. Então, eles fazem algumas perguntas, são perguntas simples, e no final eles te dizem qual o seu perfil, conservador, moderado ou arrojado. E com esse resultado, eles já também indicam uma cartilha de investimentos para que vocês, caso queiram, já saiam investindo naquelas opções ali. Não é obrigatório, né? Mas já é uma dica do próprio banco, da própria corretora. Mas isso faz com que você se entenda no mundo dos investimentos. Quinta dica: invista em conhecimento. Investir é como qualquer outra habilidade. Quanto mais você aprende, mais seguro você fica. Então, dedica um tempo para estudar conceitos básicos, como tipos de investimentos e rentabilidade, é um exemplo. Hoje, há muitos conteúdos gratuitos disponíveis, né? Inclusive os vídeos no YouTube, livros, podcasts, e dessa forma você ganha confiança para dar os primeiros passos. Então, para mim, foi crucial para o meu início nesse mundo dos investimentos o livro que eu tenho aqui do meu lado, que eu vou reler agora nesse ano, né? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia, né? E o objetivo principal do livro é ensinar os princípios básicos de educação financeira da forma mais prática possível, acessível e usando histórias que são ambientadas na antiga Babilônia. Então ele transmite lições que são atemporais para gerir o dinheiro, poupar e investir. E essas lições, elas são passadas por meio ali de parábolas, personagens, né? O próprio Homem Mais Rico da Babilônia, ele compartilha seus conhecimentos financeiros ali com os demais habitantes da cidade. E a ideia é inspirar a gente que lê a se tornar mais consciente das nossas finanças e para que a gente tome, né, as rédeas ali do nosso futuro financeiro. E além disso, eu acho que ele inspira e passa confiança para quem está começando, né, a investir. Ele dá uma injeção de ânimo, né? Por isso que eu gosto de ler ele no início do ano, para que eu me mantenha focado, né, nos próximos meses aí, nos meus investimentos, nas minhas metas. Então eu indico muito vocês lerem esse livro. Se vocês quiserem, né, comprar ele está o link na descrição aqui do vídeo.
E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um manual de bolso para quem está começando a investir e para quem já investe. E a dica número 6 é: diversifique. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Ao diversificar seus investimentos ali, você reduz os riscos e aumenta as chances de bons resultados. Por exemplo, você combina opções de renda fixa com um pouco de renda variável, como ações ou fundos imobiliários. E assim você protege o seu dinheiro de possíveis perdas em um único setor. É o meu caso, como eu já disse, dos fundos imobiliários, né? Hoje eu já invisto, né, além da minha reserva de emergência, renda fixa e fundos imobiliários, eu também diversifico em ações e até mesmo algumas criptos, né? Só que são muito mais voláteis no mercado, esses últimos dois setores, né, de investimento. Então, o que acontece quando eu diversifico? Quando eu tive essa queda de 15%, hoje já não está tanto, né? Mas de 15% dos meus investimentos em fundos imobiliários, eu me mantive ainda positivo na minha carteira. Então, a minha variação na carteira de patrimônio ainda era positiva, mesmo com uma variação de 15% em uma única área, em um único setor. Agora, pense só se eu tivesse colocado todo o meu investimento até o momento somente em fundo imobiliário. Eu teria 15% de desvalorização da minha carteira. Então, por isso a importância de diversificar. Desde o início já é muito importante, né? Mesmo que com pouco ali, né, que seja R$50 no mês, você já pode diversificar. É importante isso porque você cria o hábito e conforme você vai aumentando seus aportes mensais, ali seus aportes, você já sabe como você deve seguir, porque você vai sentindo como isso funciona no mercado. Por exemplo, se eu coloco R$50, vou colocar R$30 em renda fixa, que seja na caixinha, ali para minha reserva de emergência, e R$20 em fundos imobiliários. Nos primeiros meses você já ia ver uma desvalorização dos teus fundos imobiliários, mas a tua reserva de emergência ia equilibrar a sua carteira de forma que você não teria uma perda tão grande de patrimônio naquele momento. Dica 7. Evite dívidas antes de investir. Investir é importante, mas quitar as dívidas é essencial. Dívidas com juros altos, como cartão de crédito, cheque especial, elas podem facilmente consumir os rendimentos dos seus investimentos. Então, foque em pagar essas pendências primeiro, para então começar a construir o seu patrimônio de forma saudável. E quando a gente fala de dívidas de cartões de crédito, né, não são dívidas ou melhor, compras que são parceladas no mês, né? Utilização normal do cartão de crédito de forma responsável, de forma que você planeje na sua vida financeira. Por exemplo, a renegociação da dívida que já existia no cartão de crédito, onde existem os juros exorbitantes que são colocados pelo banco. E esses juros dificilmente são batidos pelos juros ali dos seus investimentos. Então, você separar um dinheiro para investir possuindo uma dívida com juros tão alto não vale a pena, e por isso o foco, né, nesse momento seria quitar essas dívidas para que você possa investir e seu dinheiro realmente seja válido, né? Ele cresça de forma sustentável, porque senão de um lado você está fazendo uma bolinha de neve, que são seus investimentos na sua carteira ali de investimento, e do outro lado está uma bola já gigante de neve vindo, né, que você não vai conseguir, né, bater de frente com as duas, né, porque uma vai engolir a outra e você não vai ter o que sustentar. Então, essa dica é extremamente fundamental para que você inicie nos seus investimentos. Dica número 8. Cuidado com promessas de ganhos fáceis. No mundo dos investimentos, desconfie de quem promete lucros altos e garantidos. Esses esquemas, muitas vezes, eles são fraudes e golpes. Então, lembre-se, né? Investimento é um processo que exige paciência e estratégia. Busque informações em fontes confiáveis e não tome decisão por impulso ou por nenhuma pressão externa. 9ª dica. Tenha paciência. Investir é um jogo de longo prazo. Os resultados mais expressivos vêm com o tempo devido ao poder dos juros compostos. Então evite retirar dinheiro de investimentos por conta das oscilações ou resultados imediatos. Ter paciência é uma das principais chaves para alcançar seus objetivos financeiros. Iniciar nos investimentos é ganhar confiança conforme você aprende. E você aprende praticando. Então lembre-se, não espere pelo momento perfeito. Ele não existe nos investimentos. Então eu espero que essas 9 dicas te ajudem a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, e começar é mais importante do que esperar o momento perfeito. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma dica para compartilhar, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.